Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais um momento de leitura, aleluia, da palavra do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar meditando, aleluia, glória a Deus, nos capítulos, aleluia, 12 e 13 de 2 Samuel e em Lucas capítulo 16. Aleluia. Iniciamos nossa leitura dizendo: Pai Santo, Pai querido, Deus amado, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade aleluia, de ler, de ouvir, aleluia, de tomar posse da Tua santa palavra. Em nome de Jesus, continua nos, aleluia, nos fortalecendo, nos animando através do poder das Escrituras. Em o nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 12. O profeta Natã repreende Davi. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com o filho dele. Ele alimentava com a sua própria comida e deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico, então não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre e matou e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você, e isto que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez uma coisa tão horrível? Você fez com Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele, igreja. Portanto, porque você me desobedeceu, tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e a der a outro homem, e ele terá relações com ela em plena luz do dia. Você pecou escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. A morte do filho de Davi e Batseba. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar notícia a Davi. Eles disseram:
Enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então Davi perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou no chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi para a casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei, chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazer viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. O nascimento de Salomão. Então Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela e deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gedias, porque o Senhor, Deus, o amava. Davi conquista a cidade de Rabá. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi: eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados e o Senhor ataque a cidade. E toma, eu não quero ficar com a glória desta vitória. Então Davi reuniu seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa, que Davi tirou e tocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Aminon e Tamar. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amon: você é o filho do rei e, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, me mande a minha irmã Tamar, venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui aonde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva a comida. Aí Aminon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Aminon disse: por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la, que ela mesma o sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-lo. Então assou os bolos e os tirou da forma para Aminon comer.
Mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Todos saíram. Amnon disse a Tamar: traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-o para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando ofereceu a Amnon, ele agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se fizer uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou a ter relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Tamar respondeu: não, meu irmão, você me manda embora assim? É um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer. Mas Amnon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado particular e disse: tire essa mulher da minha frente, ponha para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. E o seu irmão Absalão perguntou: Amnon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Amnon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã de suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: não, meu filho, se todos nós formos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e lhe disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: está bem, então deixe que pelo menos o meu irmão Amnon vá, por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que por fim Davi deixou que Amnon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: preste atenção em Amnon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenha medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Amnon como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e jogou-se no chão. E todos os servidores deles que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: o Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Amnon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Amnon forçou a sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram. Somente Amnon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo o monte da estrada de Horonaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse:
Alguns homens estão descendo o monte da estrada de Oronaim. Então Jonadab disse a Davi: são os seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto, e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei na cidade de Jesus, chamado Tamai, filho de Amiúde, e por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Aminon. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Aminon. Essa foi a nossa leitura de hoje, nos capítulos 12 e 13, aleluia, de 2 Samuel. Vamos estar meditando em Lucas, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. A parábola do administrador desonesto. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando, aleluia, o dinheiro dele. Por isso ele chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste conta da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo, e agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os seus devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele, o administrador, e disse: aqui está a sua conta, sente-se, escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas do que os seus negócios, do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: use a riqueza deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas saltarem, elas recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será fiel nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos, ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e nem também servir ao dinheiro. Algumas afirmações de Jesus. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada, e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério, e quem casar com uma mulher divorciada também comete adultério. A parábola do rico e de Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus continuou:
Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caía da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Aleluia. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. Agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até você não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venha para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que ele os escute. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés e nem os profetas, não crerão mesmo em alguém que ressuscite. E essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe.